Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Pinheiro e hoje a gente vai falar sobre o medo de comer. Um dos maiores problemas que apareceu assim na minha vida quando eu estava na caminhada para o diagnóstico da doença de Crohn, foi o medo de comer. Eu acredito que muitos, quando viram aí a abertura, acharam: medo de comer? Como assim? Oi? Quando eu comecei toda essa luta aí para saber qual seria o meu diagnóstico, eu já vinha tendo umas complicaçõezinhas. O que era, né? Eu tive muitos episódios de vômito, de comer e ficar enjoada por causa de certos medicamentos. Para contextualizar melhor, foi assim. Quando eu vomitei a primeira vez, que eu acreditava que tinha sido por conta de um sushi, só que não foi, já era tudo ali dentro acontecendo. Eu fui pra médica e tal, e se descobriu um H. pylori. No decorrer do tratamento da H. pylori, eu já estava começando a perder alguns quilos e tal, porque eu não comia tão bem, porque eu não tinha vontade de comer, por conta da medicação que era bem forte. Porém, terminando o tratamento da H. pylori, tudo direitinho, a H. pylori sumiu, só que aí veio outros episódios de vômito e eu fui para minha segunda opinião, né? Recebi o diagnóstico de síndrome do intestino irritável e tal. Aí fui procurar a segunda opinião médica e tal. E aí se teve a suspeita de ser uma doença inflamatória intestinal. Nesse decorrer desse processo também foram se investigadas outras doenças. Eu já estava meio que numa preparação, tomando alguns medicamentos e tal, para algumas coisas que eu também estava sentindo ali. E aí tinha algumas medicações que eram bem complicadas de tomar, e aí fazia eu perder o apetite, e eu ficava bem enjoada. E aí foi quando os sintomas da doença de Crohn começaram a se aflorar mesmo, então eu vomitava, eu tinha febre, e aí eu fiquei com a perca de apetite. Aí esse foi mais ou menos o rolê. Quando tava nesse auge, o que foi que aconteceu? Eu comecei a ter medo de comer, porque eu tinha medo de comer, sentir dor, ou então ter que vomitar, principalmente no local público. Às vezes eu tinha consultas que eram tipo no iniciozinho da tarde, então eu tinha que sair cedo de casa, não dava tempo pra almoçar, eu tinha que almoçar fora. E aí o que era que acontecia? Eu comia e ficava ali: meu Deus, será que eu vou vomitar? Aí às vezes vinha uma comida cheia, eu disse: meu Deus, eu não vou aguentar comer tudo isso. E aí foi criando um trauma, assim, eu comecei a ficar com medo de nunca mais eu poder comer. Porque eu criei esse, sabe assim, esse trauma de comer. Porque eu achava que se eu comesse, ou eu ia sentir dor, eu ia provocar, ou não ia cair muito bem, enfim. E você fica naquela paranoia: meu Deus, e se eu comer e tal? Só que eu tenho que comer, e aí fui perdendo peso, e a doença ficando mais forte, mais ativa, e também sem comer nada. E aí foi uma das coisas assim, bem traumáticas assim, da doença de Crohn. Hoje em dia, com diagnóstico, com tudo ali, toda a medicação cercada de tudo, assim, eu me sinto bem melhor, eu me sinto assim, eu tenho fome normalmente, como normalmente, mas às vezes ainda assim, quando eu tô assim, no momento de crise, eu fico: ai meu Deus, será que se eu comer essa comida vai me fazer mal e tal? E aí eu respiro bem fundo, disse: não, vou comer pouco, mas vou comer, pra não ficar de estômago vazio, porque também não é bom. E aí eu tô aprendendo ainda a lidar com tudo isso, né? Porque você ter uma doença inflamatória intestinal não é fácil. E uma doença assim que te causou tantas coisas e tantos medos, né? Medo de saber o que era, medo de comer, medo de muita coisa que a doença de Crohn trouxe. É bem complicado, né? Mas esse foi, assim, o tema de hoje, porque eu sei que essa tá sendo a minha luta, né? Que eu ainda tô aprendendo a trabalhar com ela. É um desafio a cada dia, mas eu já tô bem melhor, já tô bem mais equilibrada. Eu sei que muitas pessoas assim que já vieram falar comigo também já relataram que ficam com medo de comer, com medo de a comida dar alguma crise, ou então, enfim, ter outras coisas. Mas o conselho que eu dou é que não deixe de se alimentar, assim, faça um esforçozinho,
tente comer da melhor maneira possível, porque como eu fiquei sem comer, isso complicou mais assim, a minha saúde. Eu fiquei bem debilitada, eu já estava perdendo peso por conta da doença. Isso aí acabou se agravando ainda mais. Eu perdi peso assim disparadamente. E se eu não tivesse diagnosticada, se eu não tivesse a terapia ali para me ajudar, minha médica ali para me dar força e tal, eu acho que teria sido bem pior. Se você tá nisso, nessa onda aí de saber se tem alguma doença inflamatória intestinal, que, enfim, procure ajuda para você conseguir passar por essa fase da melhor maneira possível, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês aqui no vídeo. Também se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!